Olá, me chamo Simone, sou mestranda do Programa em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande, Brasil. Trazemos para este evento a comunicação, processos formativos colaborativos na educação profissional e tecnológica, apontamentos de um processo investigativo, parte de nossa pesquisa de mestrado, ainda em desenvolvimento, os quais, com base em referenciais teóricos, buscam potencializar o entendimento das possíveis contribuições que os processos formativos colaborativos trazem às práticas educativas em educação profissional e tecnológica, considerando-os como um caminho viável às transformações esperadas para este contexto. Como coautor deste trabalho, faço referência ao professor Dr. Cláudio Zarate Sanabria, orientador de pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Esta comunicação encontra-se assim organizada: introdução, conceitos e pressupostos da colaboração, processos formativos na perspectiva da colaboração, considerações finais, referências. A educação profissional e tecnológica é uma modalidade de ensino que tem por objetivo a formação integral, unilateral dos sujeitos e a sua inserção no mundo do trabalho. Em território brasileiro, o contexto de educação profissional e tecnológica em nível médio compreende a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio em instituições públicas e privadas para um público egresso dos anos finais do ensino fundamental. Entre os profissionais que atuam nos cursos técnicos integrados ao ensino médio das instituições brasileiras, encontram-se os licenciados com uma formação propedêutica, os quais ministram aulas nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Do outro lado, uma grande parcela de profissionais não licenciados, bacharéis ou tecnólogos, em áreas afins, os quais ministram aulas nas disciplinas técnicas destes cursos. Caminhar no sentido de superar a dualidade existente entre educação geral e educação técnica demanda um olhar para a formação do profissional que atua neste contexto peculiar. Moura destaca que o perfil desejado para o docente da educação profissional e tecnológica é de um intelectual que domine seu campo científico de conhecimentos, como também os saberes inerentes ao ato de ensinar, e ainda que tenha comprometimento ético-político com a classe trabalhadora a qual ele pertence. Isso nos leva ao entendimento de uma identidade docente específica a ser construída e estabelecida na integração entre os saberes da formação inicial e continuada aos saberes da prática educativa. Ao tratar da formação exigida ao docente da educação profissional e tecnológica, a legislação brasileira não prevê uma licenciatura específica a este profissional, apenas que deve acontecer em nível superior. Segundo pesquisas já realizadas, a falta de uma formação inicial específica em educação profissional e tecnológica deixa lacunas quanto aos saberes e fazeres da prática educativa dos profissionais que atuam neste contexto, em específico os não licenciados, contribuindo para uma prática pedagógica muitas vezes distanciada das reais necessidades de tal contexto. Existe uma demanda por formação continuada em serviço, onde por meio de grupos colaborativos se construa a identidade do profissional da educação profissional e tecnológica, aproximando-o dos saberes e fazeres da docência. Nessa perspectiva, queremos destacar alguns conceitos e pressupostos da colaboração, os quais abrem caminhos para um melhor entendimento das possibilidades que os processos formativos colaborativos trazem ao contexto da educação profissional e tecnológica, de maneira a romper progressivamente com determinadas práticas individualistas, uma vez que pela via do trabalho individual, segundo Kuenzer, não existe possibilidade de transformação.
De acordo com Fiorentini, nas práticas cooperativas, uns ajudam, outros cooperam, nem sempre havendo negociação conjunta das tarefas a serem realizadas. Já o sentido da colaboração transcende o da cooperação. Na colaboração, todos trabalham, todos colaboram e se apoiam mutuamente, visando atingir os objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. Enquanto na cooperação pode haver relação hierárquica e desigual, em práticas colaborativas as relações tendem a não serem hierárquicas, havendo liderança compartilhada e corresponsabilidade pelas ações. Sanavri afirma existir na prática educativa a cultura do individualismo, na qual os professores, em sua maioria, mantêm-se ensinando sozinhos, isolados no ambiente de suas salas de aula. O autor ainda afirma que os modelos arquitetônicos tradicionais das escolas contribuem tanto para o isolamento físico quanto para o distanciamento do diálogo, das trocas e experiências educativas colaborativas. Sanavri destaca que, apesar dos esforços para melhoria e reforma estrutural, o individualismo permanece como uma obstinação na cultura dos professores. Segundo ele, uma das causas poderia ser atribuída à falta de confiança dos docentes em si mesmos, uma forma de se autoprotegerem contra críticas e interferências externas. Para Fiorentini, as características de trabalhos colaborativos envolvem aspectos como a voluntariedade, identidade, espontaneidade, liderança compartilhada ou corresponsabilidade, apoio e respeito mútuo. A colaboração para Fiorentini ocorre em um processo de voluntariedade, identidade e espontaneidade. O desejo de trabalhar junto e fazer parte de um grupo é um ato voluntário. Nesse sentido, as relações que se estabelecem nesses grupos surgem da espontaneidade dos próprios professores e posteriormente se expandem para a comunidade. Um dos motivos do surgimento de grupos colaborativos é quando o professor percebe que vencer os desafios sozinho se torna mais difícil. Então passa a demonstrar o desejo de trabalhar em parceria com outros profissionais, ação essa resultante de um sentimento de inacabamento e incompletude. Em grupos com características colaborativas, não há cobranças de superiores, mas caso isso aconteça, deixam de ser colaborativos para se tornarem coletivos. Por outro lado, grupos coletivos, após longo período de cooperação, podem se tornar grupos colaborativos, pois adquirem autonomia, passando a se autorregularem de acordo com os próprios interesses. Fiorentini destaca que a opção por participar de um grupo decorre da identificação do professor com os demais integrantes. O docente vê nos grupos colaborativos possibilidades para compartilhar problemas, experiências e objetivos comuns. Apesar das diferenças existentes entre os membros, encontram-se disponíveis para compartilhar espontaneamente interesses comuns por meio da pluralidade dos seus olhares e entendimentos. O termo liderança compartilhada ou corresponsabilidade é descrito por Fiorentini como uma ação coordenada pelo grupo de maneira colaborativa, com a qual, a partir dos objetivos comuns, fazem cumprir os acordos compartilhados. O próprio grupo define o tempo e quem irá coordenar as atividades, podendo haver rodízios entre os membros. Outra característica de grupos colaborativos é o apoio e o respeito mútuo. Fiorentini destaca que a sobrevivência e sucesso de um grupo colaborativo depende do apoio que recebe, tanto intelectualmente quanto afetivamente ou de maneira técnica. Todos têm o direito de expressar sentimentos, assim como ouvirem críticas e se posicionarem em atitudes de mudanças.
há respeito mútuo entre os seus membros, sendo todos incentivados a compartilharem vivências em práticas significativas, como também a produzirem conhecimentos que contribuam com os objetivos do grupo. Os processos de formação continuada, com enfoque colaborativo, possibilitam o rompimento com o individualismo dos professores para gerar soluções nos contextos das situações problemáticas. Para isso é necessário, segundo Imbernon, que a formação ocorra de dentro para fora, com reflexões sobre o que se deve fazer para que a mudança coletiva aconteça. As relações que ocorrem na coletividade de um grupo colaborativo revelam a identidade profissional de seus professores, resultados de um processo inicial e muito subjetivo do fazer docente. Para Novoa, o professor se torna professor ao refletir tanto nas dimensões pessoais da profissão quanto coletivas, ou seja, não pode haver possibilidade de aprender a profissão sem a presença, o apoio e a colaboração dos outros professores. Nessa trajetória docente, pensar processos formativos colaborativos não é tarefa fácil. Concordamos com Sanabria ao abordar a complexidade do fazer docente e o desafio de trabalhos em grupos em um contexto cultural que incentiva o individualismo. Nesse sentido, Imbernon ressalta que os trabalhos colaborativos vêm de encontro aos problemas da prática, porque cada membro do grupo acaba por assumir responsabilidades individuais e coletivas, compartilhando aprendizagens e produzindo conhecimentos de interesse comum. Outro aspecto a ser considerado é o preparo do ambiente de formação do professor, pois, segundo Novoa, o lugar da formação é o lugar da profissão. Grupos colaborativos passam a vivenciarem de maneira interativa e dinâmica os espaços de formação que eles mesmos consolidaram, assumindo o papel de formadores e formandos nas trocas de saberes e partilha de experiências. Concluindo, ressaltamos que processos formativos em serviço, realizados na perspectiva da colaboração, apresentam-se como caminhos possíveis para a construção da identidade do docente da educação profissional e tecnológica. Em meio aos desafios educacionais que emergem do contexto da educação profissional e tecnológica, muitos são os saberes a serem considerados e ressignificados. Nessa perspectiva, os processos formativos com enfoque colaborativo surgem como ponto de partida para apropriação e compartilhamento destes saberes. Assim, entendemos que processos colaborativos de formação continuada, ao trazerem em seu bojo inquietudes docentes da prática pedagógica, promoverão a integração entre teoria e prática, contribuindo significativamente para o compartilhar de aprendizagens e conhecimentos comuns, os quais resultarão em um pensar responsável, coletivo e transformador de seus membros. Obrigada.